Banco do Brasil volta a ser o centro das atenções após a divulgação do resultado do quarto trimestre de 2025, que pode trazer um alívio ao seu investidor, pois o banco conseguiu surpreender positivamente com um lucro que veio bem acima das expectativas do mercado. Porém, por trás desse número excelente, existem alguns sinais importantes que todo investidor precisa entender antes de tomar qualquer decisão de entrada nesse momento na ação de Banco do Brasil. Então fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou destrinchar ponto a ponto todos os dados desse último balanço. Antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investimentos em Foco. Lembrando que nós temos o nosso site, que é o investimentosemfoco.com.br. Lá no site você pode ficar 100% atualizado com as últimas notícias do mercado de ações. Também temos diversas análises que fazemos relacionadas às ações do momento. Não se esqueça de já se inscrever aqui no canal e já vai deixando seu like se você gosta de vídeos sobre o mercado financeiro em geral. Indo direto ao que interessa, o Banco do Brasil reportou um lucro líquido ajustado de 5,7 bilhões de reais no quarto trimestre de 2025. Apesar desse número representar uma queda de cerca de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, superou com folga as expectativas do mercado, que previa algo em torno de 4 bilhões de reais. Ou seja, apesar da queda na comparação anual, o banco entregou um resultado muito melhor do que os analistas esperavam. Em relação ao terceiro trimestre, o lucro avançou aproximadamente 51%, mostrando uma recuperação sequencial importante. E no acumulado de 2025, o Banco do Brasil encerrou o ano com um lucro de cerca de 20,7 bilhões de reais, o que mostra que, apesar de todas as dificuldades, o banco continua sendo extremamente lucrativo. A rentabilidade também é outro ponto que merece atenção. O retorno sobre o patrimônio líquido, famoso ROI, ficou em aproximadamente 12,4% no quarto trimestre. Esse número ainda é bem inferior ao que vemos em bancos privados como o Itaú, que opera com ROI próximo de 24%, mas representa uma melhora relevante em relação ao trimestre anterior. No ano, o ROI médio ficou em torno de 11,4%, mostrando que o Banco do Brasil ainda enfrenta alguns desafios para recuperar os níveis históricos de rentabilidade, mas já dá sinais de estabilização. E se você é o tipo de investidor que fica atento às notícias, já sabe que um grande ponto de atenção continua sendo a inadimplência, principalmente no agronegócio, que é um dos pilares da carteira de crédito do Banco do Brasil. A taxa de inadimplência acima de 90 dias ficou em torno de 5,17%, um patamar elevado para os padrões bancários. Isso pressiona diretamente o lucro porque o banco precisa aumentar provisões para perdas, o que reduz o resultado final. Esse problema no agro vem sendo um dos principais responsáveis pela queda do lucro na comparação anual. Apesar disso, o BB sinaliza que o pior pode ter ficado para trás, com uma tendência de estabilização nos próximos trimestres. Além disso, também foi anunciado o aumento das provisões para devedores duvidosos, que é um dos fatores que mais pesam no resultado de 2025. O Banco do Brasil precisou reforçar sua proteção contra possíveis calotes, principalmente ligados ao setor rural. Essas provisões reduzem o lucro no curto prazo, mas por outro lado fortalecem o balanço e aumentam a segurança do banco no longo prazo. Para o investidor de longo prazo, isso é um ponto importante, porque mostra uma postura mais conservadora e prudente. Em meio a todos os desafios que nós já destacamos nesse vídeo, veio uma notícia boa para nós investidores do Banco do Brasil, porque foi anunciado o pagamento de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais em JCP, reforçando seu compromisso com a remuneração aos acionistas. E aqui estão alguns dados para você ficar atento. O valor bruto corresponde a 21 centavos por ação e será pago no dia 5 de março de 2026. Para que você tenha direito a esse provento, você precisa estar posicionado no papel até o dia 23 de fevereiro. A partir do dia 24 de fevereiro, as ações passarão a ser negociadas ex provento. Outro fato interessante é que o banco segue com a política de payout em torno de 30%, o que significa que cerca de 30% do lucro é destinado ao pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio. Isso mantém BBAS3 como uma das principais ações de renda da Bolsa Brasileira, especialmente para investidores que buscam fluxo de caixa recorrente. E aqui traçando uma breve comparação com os resultados que foram anunciados pelo Itaú, Santander e Bradesco, fica claro que o Banco do Brasil ainda tem uma rentabilidade menor. Como já foi abordado nesse vídeo, o ROI do Itaú está próximo dos 24%, enquanto o do Banco do Brasil segue em torno de 12%. Mas, por outro lado, o BB costuma negociar
negociar com múltiplos mais baixos. Isso significa que muitas vezes, Banco do Brasil aparece como uma ação mais barata em termos de preço sobre lucro e preço sobre patrimônio, o que atrai investidores focados em valor e renda. Indo agora para as projeções, o Banco do Brasil também sinalizou expectativas mais construtivas para 2026. O banco trabalha nesse momento com projeções que podem levar o lucro para algo entre 23 e 26 bilhões de reais, o que representaria algo em torno de 20% de crescimento, dependendo, claro, do cenário macroeconômico e da evolução da inadimplência. Se essa recuperação se confirmar, o potencial de aumento nos proventos também cresce, o que mantém BBAS3 no radar dos investidores de renda. E como não poderia faltar nesse vídeo, nós iremos falar sobre os riscos que ainda operam no radar do Banco do Brasil, que são a persistência da inadimplência no agro, possível interferência política, mudanças regulatórias e, claro, o cenário macroeconômico. Esses fatores podem continuar pressionando a rentabilidade do banco. Por outro lado, também existem oportunidades interessantes, que são o fato da Selic ainda estar elevada, a forte posição do Banco do Brasil no crédito rural, a base de clientes que ainda é enorme e a capacidade de geração de caixa. Tudo isso sustenta a tese de BBS3 como uma ação relevante para carteiras focadas em dividendos no longo prazo. Em resumo, o resultado do quarto trimestre mostra que o Banco do Brasil ainda enfrenta alguns desafios, mas também mostra resiliência. Mesmo com queda anual no lucro, o banco superou expectativas, manteve geração de caixa, pagou proventos e sinaliza possível recuperação para 2026. Para quem investe em BBAS3 nesse momento, o recado é claro, não é um papel livre de risco, mas continua sendo uma das principais ações de renda da Bolsa Brasileira, com um potencial interessante para quem pensa no longo prazo. E se você quer continuar acompanhando de perto análises objetivas como essa e com foco 100% nos fundamentos, inscreva-se aqui no canal Investimentos em Foco, deixe sua opinião aí nos comentários sobre a ação do Banco do Brasil e não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui!